Olá, colegas. Sou o Diego Guedini Geller. Vou apresentar o artigo Notas sobre a Teoria do Ator-Rede, Ordenamento, Estratégia e Heterogeneidade, do autor John Law. Teoria do Ator-Rede, então, surgida lá no final dos anos 70, início dos anos 80, na visão de Law, ela trata da mecânica do poder. Então, a gente poderia colocar uma frase central, uma pergunta central, que é como poder e organização são gerados. É uma teoria que repensa o que seria o social, porque ela inclui os materiais não humanos também como participantes do processo. E ela tem um pressuposto inicial, chamado de TAR, Teoria Torrede, e o pressuposto inicial, ele sugere que a gente deveria analisar os poderosos exatamente da mesma forma que quaisquer outros atores. É como se a gente pudesse analisar, né, e deveríamos analisar se, por exemplo, se a General Motors é maior e mais poderosa que a padaria do bairro, né, um exemplo bem gritante. Deve ser estudado como isso se deu, como aconteceu, como a mecânica do poder sustentou e ainda sustenta essa diferença. Não que não exista diferença, óbvio que existe, mas como que ela aconteceu? Como que essa diferença entre duas redes acontece? Como que a estrutura do poder, né, de poder ali né, aconteceu e sustenta isso? E aí a pergunta que o autor coloca, se eles são maiores, então deveríamos estar estudando como isso veio acontecer? E a teoria, a tua rede, ela tem uma metáfora central também, que é a metáfora da rede heterogênea. O que é isso? Ela compõe, diz que o social não é simplesmente humano, ele também é constituído de materiais não humanos, de arquiteturas, de computadores, de textos, enfim, de todos os objetos, materiais, inclusive animais, que ajudam a mediar as interações, né, entre as pessoas e, inclusive, participam e moldam essa interação também, essa mediação. Então, por exemplo, eu estou falando agora através de um vídeo, né, mediado por um computador, e esse computador ele participa, ele faz parte da rede, dessa rede que eu estou utilizando para fazer essa ação nesse momento, e ele ajuda, inclusive, a moldar essa interação. Então, a rede é vista não somente como uma rede de pessoas, mas também de pessoas e materiais e objetos. Outro exemplo que o autor traz no texto é a questão do conhecimento científico, onde além dos cientistas, né, que produzem a ciência, a rede é composta por todos os materiais, tubos de ensaio, reagentes, organismos, microscópios, monitores, etc., né, todos juntapostos numa rede que supera as suas resistências. A teoria ator-rede, ela não celebra que haja uma diferença em espécie entre pessoas de um lado e objetos de outro. Ela nega que pessoas sejam necessariamente especiais. Então, uma frase do autor: pessoas são o que são porque elas são uma rede ordenada segundo certos padrões de materiais heterogêneos. Ou seja, se você tirar o computador, os colegas, a mesa de escritório, os livros, o telefone, etc., a pessoa não seria o profissional que é, ou não seria o professor ou sociólogo que é. Então é nesse sentido que as pessoas não necessariamente, né, ela nega que as pessoas sejam necessariamente especiais na configuração da rede. Então as ações, né, de pensar, agir, escrever, ganhar dinheiro,
todos os atributos que nós normalmente atribuímos aos seres humanos são produzidos em rede. Isto é, um ator é também e sempre uma rede. Não que o ator sozinho é uma rede, mas ele nunca é sozinho. Qualquer ação que aconteça sempre ocorre numa rede, né, ator e demais objetos, né, máquinas, ferramentas não humanos. O John Law traz também o conceito de pontualização da rede. Então, a pergunta inicial é por que raramente tomamos consciência das redes que estão por trás e que constituem, seja um ator, um objeto, uma instituição. Ou seja, muitas vezes a gente toma um ponto. Não é que isso seja, né, uma coisa anormal, é uma coisa que, inclusive, muitas vezes nós temos dificuldade para conseguir enxergar a complexidade por trás da rede, né? Até porque não conseguimos também detectar essa complexidade, mas quanto mais em um único bloco a rede aparece, mais fragilizada ela está, né? Mais precária ela pode aparecer, pode estar configurada. Então, esse conceito da pontualização, por exemplo, é uma prefeitura municipal onde a externalidade enxerga apenas o prefeito como o ponto, né, como a rede em si, e não enxerga todo o que está por trás desse ponto, desse único bloco que a externalidade enxerga. Então, é uma simplificação da rede. Geralmente são redes mais performadas, empacotadas, que têm rotinas mais estáveis. Então, assim, se de um lado isso facilita o acesso, né, facilita com que o externo enxergue essa rede, mas de outro ela pode degenerar numa rede falha também. O autor também traz o conceito da tradução, que na teoria Torrede, né, assume que a estrutura social não é um nome, entre aspas, mas é um verbo. Ou seja, a estrutura social não é estática, ela é um processo. Existe uma circulação de tramas, onde há muita comunicação, né? A própria comunicação, a criação de links entre os atores, as estratégias de interesse, as influências, as negociações. Então, tudo isso vai fazendo com que hajam mudanças dentro dessa rede. Essas mudanças acontecem, não necessariamente são mudanças que impactam os elementos principais da rede, né, o foco da rede, mas elas vão acontecendo interações que vão havendo mudança na estrutura social dela, da rede. Então, o objeto da teoria Torrede é explorar e descrever esses processos, né, processos locais de orquestração social. Então, justamente, acho que esse verbo traduz bem, né, orquestração, né, a maneira com que a rede vai se mudando estruturalmente no seu formato social. Então, tem uma frase no artigo: não há uma coisa tal como a ordem social, como um único centro, um conjunto único de relações estáveis. Ao contrário, há ordens no plural, e obviamente há resistências. Então, né, mais uma vez, mesmo que uma empresa tenha uma hierarquia, tenha uma estrutura, tenha uma ordem social, né, pré-definida e formal, mas ali dentro existem diversas outras ordens sociais. Mesmo que exista um empresário, uma figura, né, e uma hierarquia dentro dessa rede, mas ali dentro a comunicação, a criação de links,
a interação entre os atores, as estratégias de interesse, as negociações vão gerando novas ordens, né, sociais. Mesmo que a empresa não mude o foco, né, e não perca a sua centralidade nos seus objetivos, mas as ordens sociais ali dentro elas se alternam. Então, isso é o que o autor chama de tradução. A teoria Torrede, no seu núcleo de abordagem, o autor, John Lawley, traz 3 pontos chaves aqui. Então, primeiro, como atores e organizações mobilizam, justapõem e mantêm unidos os elementos que os constituem. Então, é um ponto de análise dessa teoria, né? Como que as empresas, as organizações, as redes, elas mantêm unidos os elementos centrais da sua constituição. Segundo, como atores e organizações algumas vezes conseguem evitar que esses elementos sigam suas próprias inclinações e saiam da rede. Então, apesar de todas as alterações na ordem social, né, interna na rede, e apesar das inclinações, né, que acontecem entre os atores, né, nas suas relações entre si e até entre atores e máquinas e objetos, enfim, né, como é que essa rede consegue evitar que esses atores saiam, né, por conta dessas inclinações? E terceiro, como eles conseguem, como um resultado, esconder por um certo tempo o próprio processo de tradução. Ou seja, como essas alterações na ordem social interna e como que esse processo de tradução, né, essas estratégias de interesses, as influências que acontecem dentro da rede, como que isso é escondido do meio externo, como é que eles conseguem passar para o meio externo apenas a centralidade da rede, apenas aquilo que a rede quer representar para o externo, e esconder, né, esse emaranhado de relações e de orquestrações que vão acontecendo internamente. Então, esses são 3 pontos chaves da abordagem, né, da teoria Tor-Rede. O artigo também traz algumas estratégias de tradução, né, e tradução, voltar só aquilo que eu acabei de explicar, que é a questão de todas as interações que acontecem internamente. Então, as estratégias, primeiro, a durabilidade, que é no sentido da rede incorporar questões físicas, questões de materiais duráveis, prédios, textos. Então, seria uma estratégia de tradução dentro da rede. A segunda estratégia é a mobilidade no sentido de uma ação à distância, de como a rede consegue manter a vigilância e como é que ela consegue manter o controle também. Então, é nesse sentido, a mobilidade como uma ação à distância, mesmo estando à distância, conseguindo manter esses 2 patamares aí, né, do controle da vigilância. Terceiro, antecipação de respostas e reações. Então, tentando antecipar as orquestrações que estão acontecendo, quais seriam os resultados dessas interações. Então, a rede tentando antever algumas situações importantes para conseguir se manter. E quarto, o escopo, como que essa rede atua, né, em que sentido ela atua e onde ela atua. E a conclusão do artigo, eu trouxe aqui 2 frases para sintetizar. Se nós quisermos responder às questões como sobre estrutura, poder e organização,
deveremos explorar efeitos sociais, qualquer que seja sua forma material. E segundo, seus componentes, as hierarquias, os arranjos organizacionais, as relações de poder e os fluxos de informação são as consequências incertas da ordenação dos materiais heterogêneos. Ou seja, essa orquestração, essa interação que ocasiona as mudanças na ordem social da rede, ela vem a trazer, né, as hierarquias, os arranjos organizacionais e os fluxos de informação. E tudo isso são consequências incertas dessa ordenação dos materiais heterogêneos, dos atores, das máquinas, enfim. E por último, para encerrar, a tarefa da teoria Torrede é justamente estudar esses materiais e métodos para entender como eles se realizam, como eles acontecem, ou seja, como o que está dentro da rede, né, materiais e métodos utilizados, como eles levam a rede para um lado ou por outro, como eles acontecem, como eles se realizam. Então, essa é a tarefa básica e principal da teoria Torrede. Eu agradeço a atenção, pessoal, e a gente se vê na aula. Um abraço.